Gente, antes de tudo, meu Deus do céu, eu não imaginava que me mudar pra São Paulo e estaria passando por essa desgraça de calor de Rio de Janeiro. Caraca, olha, até hoje, porra, tranquilo. Eu falar, cara, mano, não preciso de ventilador, nada, sempre gravando os videozinhos de boa, pô, maravilhoso. Cara, assim, maluquice. Uma maluquice também, sabe o que foi? Foi eu ter num espaço de uma semana, ter presenciado 2 shows num nível de qualidade, assim. Não é qualquer hora que você vê esse tipo de shows, assim. Se numa semana eu já fiquei muito embasbacado, admirado, impressionado, mesmo com o minimalismo, mas a forma narrativa que era o que eu esperava de um show do Kendrick Lamar. Agora tinha uma vibe completamente diferente, mas também extremamente narrativa, mas muito mais até. E com recursos bem diferentes, bem mais grandioso. Num nível de grandiosidade como poucos shows eu vi até hoje, assim. Tipo, se não exagero, eu tenho que pensar aqui realmente friamente se talvez não tenha sido o mais grandiloquente que eu vi até hoje. This is not a drill. Encerramento da carreira, pelo menos questão de show até esse momento. Despedido dos palcos do cara que é simplesmente uma das lendas, né, da música de todos os tempos. Roger Waters, último show em São Paulo. Era um show que eu já tava há alguns anos postergando ele. Mas principalmente quando veio com esse título, né? Isso não é um treinamento e tudo. Eu falei, cara, mano, eu já tava botando isso na cabeça e tudo. Com outros caras que tô assim também. Mano, o cara tá coroa já, realmente. Pô, se perder essa, nós não vai ter mais outra. E eu vou falar uma coisa, inclusive, que eu nem sei o quanto que... Eu conheço Pink Floyd. Eu já parei pra ouvir boa parte da discografia, assim, tipo, os essenciais, né? Mas eu não sou um grande fã e ao mesmo tempo um grande conhecedor da obra. É isso, eu não sou aquele cara que eu era, como fui pro Kendrick, eu sou fã demais, assim, sabe? Influenciou na minha vida, tudo tal. Eu gosto mais de Pink Floyd do que, por exemplo, eu gosto de Beatles. Mas a reverência que eu tenho do Paul é gigantesca, assim. Foda, descomunal pra música, essencial pra tudo. É a mesma coisa do Roger Waters. E o Roger Waters, principalmente uma coisa que me mexe muito, que é a questão de show, de espetáculo. Há muitos anos eu já leio, vejo vídeo, ouço de amigos o quanto que é um bagulho diferenciado. Mas a discografia do cara que é fora da realidade, né? Então assim, puta, mano, chegou o momento, tem que ver. Abri mão, falei, cara, esse ano não tô com grana, esse ano não tô meio lascado e tal, de ver o Red Hot com o Frustrante, que era um sonho na minha vida, a minha banda favorita, pra poder pelo menos priorizar, porque eu sei que vai ter outras oportunidades. Cara, que escolha que eu fiz, hein? Esse é um dos shows que eu mais vi, apreciei, não conhecendo tanto a música, mas ao mesmo tempo foi um dos shows realmente mais soberbos, completos e espetaculares que eu já vi até hoje. Eu não tenho outras palavras pra poder medir isso. Eu seria até, da minha parte, leviano se eu usasse palavras mais leves pra poder falar isso. Assim, quando ele já começa de uma forma sutil, calma, serena, bem condizente com a idade da vida dele, é uma coisa meio Johnny Cash, assim, com Comfortably Numb ali no começo do show. Eu tava com a Tainara e foi um show que a gente viu de cima. Esse é o segundo show que eu vi de arquibancada, se eu não me engano. Eu acho que só o show do Coldplay em 2016, alguma coisa assim, que eu tinha visto em arquibancada. Então, tipo, ver lá de cima, o som tava poderoso pra caralho. A cenografia, a estrutura, mais as coisas que vão acontecendo mais pra frente, que eu já vou falar, que as pessoas que viram já sabem. Você vê de cima aquilo ali, porra, mano, tu fica boquiaberto, assim. Me teve uma sensação parecida com o que eu tive com o Tame Impala esse ano, porque a gente viu também um pouco mais do alto. Flashes de luz, laser, o caralho, assim, ficava alucinado. Cara, teve uma hora que eu dei um pulo pra trás, nem de susto, mas de ficar impressionado, porque o bagulho veio, assim, eu não estava na direção, eu tava de lado, mas só que o bagulho era tão grande, tão, que eu falei, caralho. E aí, voltando pro começo, até antes que começou o show, eu falei com ela, falei assim, cara, o palco parece um pouco maior que os outros. Tinham 4 coisas grandes e dava pra ver um pouco do fundo ali. Eu falei, cara, mano, isso aqui é grandiloquente pra caralho. Mas se você pensa o palco em si, ele não é tão grande, onde os artistas ficam. Ele talvez até tenha um certo minimalista ou sofisticação, né? E ali aparecia toda a banda, só que contida num canto, pensando no escopo que as coisas vão tomando, né? Principalmente os telões. E o como que se interagem isso com a banda. Mas aí quando começou, você tem todo aquele senso narrativo, ele entrando na cadeira de roda, que até aparece de novo lá, como se estivesse meio louco e tal. E de um futuro distópico, com as coisas meio em ruínas. Tem um senso ali de pesar, um último recado onde que as coisas vão pra cucuia, vão pros finalmente, que vai pro cacete o mundo. Que é impressionante nesse começo ali, realmente. Tem urgência, mas ao mesmo tempo beleza, mas uma beleza triste,
uma beleza poética de uma forma meio desoladora. Mas ainda tem um senso de esperança ainda. É confuso os sentimentos, mas o como permeia isso, isso só pode não só primeiro pela habilidade do próprio Roger Waters, mas eu acho que pelo tempo de estrada. Ele junta muita coisa ali pra poder fazer isso funcionar dessa forma. Isso é um dos grandes fatores que faz o show ser foda, assim, na minha opinião. Primeiro que algumas vezes eu sinto alguns sons acontecendo, ambiente, que já tinha aos poucos, quando começa a dar recado de que o show vai começar. Era alguém falando, como se fosse um bagulho de estádio, assim, só que com uma voz super imponente, de uma coisa bem cinematográfica, assim. E ao mesmo tempo tinha uma coisa escrita em português. Aquilo ali parecia só um recado pro público no começo ali pra ficar de boa. Mas ao longo do show a gente vai vendo o como que isso é fundamental pro show. Descrevendo histórias, situações, o que as imagens meio estão querendo dizer, entrelaçando com as coisas, se comunicando com o público pra pedir pra fazer coisas. Alguns momentos poderia ter um pouquinho mais de cuidado de talvez ver alguém brasileiro pra poder fazer isso mesmo, porque eu sinto que foi uma tradução que foi feita. Isso não tira o mérito de nada, porque tem artista que nem isso faz. E do jeito que faz, inclusive, é muito maior do que só fazer o básico. Eu acho que faz de uma forma muito intrincada ali ao longo do show. Eu acho que vai fazendo você ficar cada vez mais compenetrado nas músicas, no que tá sendo tocado, que é fabuloso. A gente vai vendo os telões no começo, com o Roger Waters lá daquela forma fragilizada cantando ali e tal. E ele pequenininho lá de cima, né? E ele não aparece no telão, porque boa parte não vai acontecendo de não aparecer no telão. E eu achei impressionante como foi um ano que eu vi muitos shows que isso aconteceram. Não exatamente o artista estava aparecendo no telão, mas de forma nenhuma o show deixou de ser atmosférico, o show deixou de ser amplo, rico, você entender tudo o que está acontecendo, você ser absorvido pelas músicas, sabe? Inclusive, talvez, da forma que esses artistas que eu vi esse ano fizeram, eu acho que até tridimensionaliza as músicas, aumenta a potência das coisas que estão cantando. E aí, inclusive, do jeito que o Roger Waters vai fazendo, e ele vai encaixando, porque você tem as cenas desse futuro acontecendo. E aí, se isso já tava foda, eu já tava, meio que, caralho, olha o nível. Ele entra pra falar como se fosse aquele diretor da música, no Another Brick the Wall, e o som cavalgando assim. Cara, vagabundo já ficou louco, todo mundo em pé, cara. Nessa hora, eu tô arrepiado de novo. Você usar isso na terceira, quarta faixa do show, no caso, né? É só um cara desse que tem o culhão e o tamanho de single de hit pra poder fazer isso. Porque ele explodiu o estádio, né? Foi uma das maiores descargas de emoção. Eu fiquei muito impressionado com esse começo. E dali pra frente, um show muito, mas muito, talvez o mais que eu vi na minha vida, político. Inclusive, ele dá uma bela cutucada, assim, pra galera, que inclusive deve ter marcado muito ele aqui, mais do que outros países, eu acho. Apareceu uma mensagem na tela falando assim: se você é daqueles que fala, eu gosto muito de Pink Floyd, gosto muito da música do Roger, mas o show dele não tem nada a ver ser político e tal. Vai pro bar, vai fazer alguma coisa, assim. É a mesma coisa do Regis. Se você é o cara que você consome Pink Floyd, vai nos shows desde sempre, e agora, por causa de bitolagem política, você acha que não tem nada a ver, que... Mano, você não tentar entender o artista, a vibe do que ele tá fazendo ali, tudo, eu também acho bem cagado isso, né? E aí, por outro fator que, cara, se você acha que não tem que ter política, cara, eu acho que perde, 70% da graça do que é um show do Roger Waters. Eu acho que, inclusive, ele consegue fazer isso de uma forma que é extremamente intrínseca com a musicalidade, com o tamanho do espetáculo. Eu gostaria muito de que outras gerações olhassem pra isso e tentassem replicar pra frente, assim, sabe? Eu acho que talvez seja o maior legado que o Roger Waters tem de como fazer um show político de uma forma que você pense cinema, teatro, sabe? Uma coisa dramatúrgica, muito grande, assim. Diferente, às vezes, do que a gente vê num discurso de um YouTube da vida, de um Born da vida, ou até do Coldplay mesmo. Tem umas coisas meio forçadas de barra, assim. E no Roger Waters, cara, eu acho que as mensagens ali, eu sinto... Não só elas são diretas, assertivas, ácidas quando precisam ser. Não mede esforços de botar imagens que são pesadas, que chocam. Com um senso, principalmente sonoro, ele não deixa a peteca da esperança cair em momento nenhum. Isso é muito foda. É do caralho você ver aquele tamanho daqueles telões escrito resistência. Contra o fascismo, contra a guerra. E outras coisas, tipo consumismo, contra capitalismo, contra os chefes de Estado que propagam essa coisa da opressão e ao mesmo tempo vangloriando minorias, trans, povos indígenas, refugiados. Cara, que show poderoso, que show inacreditável. Um setlist que eu olho e falo assim, caralho, que
puta setlist do... Cara, é tipo assim, quantas pessoas tem um setlist desse, cara? É inacreditável. Impressionante como que as músicas do The Wall, somente ao vivo, como elas têm swing, como elas têm balanço. Animals, uma coisa muito... E algumas até do The Wall também, mas você sente, principalmente no ao vivo, uma coisa voraz ali da interpretação dele. Na do Dark Side of the Moon, você vê muito como... a coisa psicodélica do Pink Floyd, viajandona pra caralho. Cara, te faz ali ficar enervado pelos bagulhos. Cara, eu olhava pras pessoas, era muito um deleite em vários momentos. Tinha muita gente batendo cabeça, assim, tipo, curtindo o show de uma forma muito única, assim. É bonito você ver isso num show. Quando mostrava as fotos deles novos do Pink Floyd, quase como se fosse você estivesse vendo o documentário dos Beatles, né, que o Peter Jackson fez. Tem aquela coisa de você tá vendo o passado ali de uma forma muito atual. Tem a nostalgia, tem a memória, mas ao mesmo tempo te bate. E como que isso entrelaça nas músicas. Cara, teve uma edição de imagens ali que filmavam eles, a galera da banda, porque ficava assim, quando não tava os 4 telões ao mesmo tempo filmando, eu achei isso genial, assim, ao mesmo tempo que como eu achei genial as escritas aparecerem ao longo do show, né? Porque o Roger Waters às vezes não precisava ficar falando pra poder a gente entender o que tava acontecendo e pra ele abranger o que a música tava passando. Tinha uma hora que apareceu o Roger Waters num canto e aí o resto todo eram ilustrações, eram fotos. E tava falando muito do Syd Barrett, que foi uma parte dessa de mensagem que eu achei muito foda, contando a história dos dois, como eles montaram o Pink Floyd, como eles tinham um sonho, como as coisas foram degringolando, ele falando de como cortava ele, deixava doído. Cara, é pesado pra caralho e deixa tudo mais bonito você ouvindo ali naquele momento. É muito emocionante. E aí teve um momento que deu um corte de imagem e ele tocando e a imagem congela como se fosse uma fotografia. Aquela coisa meio um blur ali na imagem. Eu fiquei muito embasbacado. E, porra, mano, um dos bagulhos que eu sempre, minha vida inteira, pelo menos, era um dos ápices que eu queria ver num show, que era os bichos, né? Da arquibancada dava pra ver atrás, ele vindo. E eu achava que era um bagulho de drone, não, eram os caras ali embaixo ainda segurando, a galera abrindo pros caras assim, passando. E eles vão no estádio todo, o bagulho vai pra cima na galera. Aí tem uma ovelhinha, que até ficou brincando, parecendo meu cachorrinho. E tinha o do porco com os olhos vermelhos, cara. Muito foda. Teve alguns jogos de luzes muito impressionantes, mas teve um momento que vem as cores do arco-íris como se fosse do Darkseid, né? Eu já tinha ficado impressionado demais, teve Impala desse ano e do Travis do ano passado, que foram realmente muito impressionantes. Mas o desse, e como eles vão aumentando, e principalmente porque é numa sequência de músicas do meio pro final do show, ele constrói como se fosse uma grande suíte, assim. Como vai se colocando em alguns momentos, as coisas vão aumentando, ele vai mudando cadências de forma de falar, assim como eu citei do próprio Kendrick, né? Você vê o cara que é o showman, né? O cara que entende como a arte dele tem que ser passada pro público. Os telões, a música, fritação de guitarra, né? Inclusive, isso é uma menção, tem que fazer como a banda é monumental, como a banda é de músicos de primeiríssima linha, né? Pra poder back vocals, guitarra, batera, tudo. Pra poder acompanhar o homem, né? Porque tem que ser, o nível é forte demais. Depois fazendo 3 triângulos, né? Na frente do palco e a forma sólida que aquela luz ela conseguia fazer. Acho que a quantidade de vezes que eu falei que eu fiquei impressionado, fiquei de cara nesse vídeo foi, né, putaria, porque realmente foi, a sensação era essa. E eu tenho que terminar falando do homem, né, porque poucas pessoas podem ter a alcunha na arte atualmente de gênio. Roger Waters é uma dessas pessoas. A classe. Teve uma hora, inclusive, que ele ficou batendo numa bateria assim, invisível. Eu falei assim, cara, o bicho é realmente um grande maestro. Ele tem essa coisa do músico clássico, mas ao mesmo tempo ele tem a coisa do músico de rock da época auge, né? Do rock lá dos anos 70, dos grandes estádios. E como fazer com que aquilo reverbere. O jeito não só de falar as coisas, mas o jeito de como a música dele é passada, assim. Como que aquilo entra nos nossos ouvidos e nos hipnotiza. Assim. 10 de 10, irretocável. Cara, como vai fazer falta um Roger Waters, né? Troca ideia aqui embaixo comigo, vamos compartilhar aí esse vídeo aí e as opiniõezinhas, tá? Se inscreve no canal, TikTok, Instagram, o meu do Musicalize. Tudo tá aqui embaixo. Até a próxima, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau.